boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vocês estão bem? Estão firmes na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Estão perseverantes na fé. Estão lutando a cada dia para vencer essa dificuldade de quarentena, mas sendo vitorioso em Cristo Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão conseguindo falar com Deus? Estão conseguindo ler a palavra do Senhor? É importante isso. Esse é um momento muito importante para o cristão. O verdadeiro cristão, ele se apega mais no Senhor Jesus. É verdade que a questão da rede social, da internet, nós ficamos um pouquinho mais ligados para saber das notícias e para se comunicar com as pessoas, já que fisicamente tem essa limitação, essa proibição para alguns casos, algumas faixas etárias de pessoas. Então se fica um pouco mais ligado nas questões das redes sociais, que para mim é uma coisa muito chata, coisa muito monótona. Eu gosto de movimento e isso é complicado. Mas se é da vontade do Senhor, então vamos assim vivendo, vamos assim esperando isso. Vamos continuar na nossa caminhada de fé e deixando o Espírito de Deus nos guiar naquilo que é da vontade dele, naquilo que certamente é o melhor para nós nesses tempos difíceis, o melhor para nós junto com a família, junto com familiares e pessoas que nos falamos online pela internet. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a questão do testemunho, o testemunho que salva vidas. Está olhando aqui no meio as anotações? Esse é o 7º vídeo daquela campanha que iniciei no sábado passado, clamando a Deus por um milagre de cura. Eu glorifico ao Senhor porque foi dado um grande passo na cura, eu digo 50%, um pouco mais. A medicação já é encontrada e está dando bons resultados. Vocês certamente estão inteirados nessas notícias. Eu quero falar da palavra de Deus, do testemunho que salva vidas. E para isso, o texto da palavra do Senhor está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25, diz assim a poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Aleluia! Esse é um texto maravilhoso, irmãos. Eu adoro ler esse texto, como toda a palavra do Senhor. Esse texto ele fala da conversão de um homem que testemunhou o poder de Deus na vida de 2 homens, Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos porque eles acabaram de libertar uma mulher que tinha um espírito maligno e ficava adivinhando situações de pessoas, e os seus donos, já que ela era uma escrava, os seus donos ganhavam muito dinheiro com isso. Na realidade,
para que você saiba, o nosso inimigo, o diabo, ele não pode ver o futuro, ele não tem autoridade para ver o futuro. O diabo é tão limitado no tempo como nós somos. Ele vive 24 horas como nós. Ele não sabe amanhã. Sabe por quê, irmão? Porque se ele soubesse, ele teria impedido a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedido no âmbito assim, tentado impedir. Porque ele não sabia que a morte de Cristo era uma vitória para os cristãos, é uma vitória do Senhor Jesus sobre o inimigo de nossas almas. A vitória de Cristo era uma derrota para o diabo, que já está condenado e no fim dos tempos será lançado no fogo, lá de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, na realidade, a mulher não adivinhava. Ela se baseava nas circunstâncias da vida de cada um. Para você ter uma ideia, é como se você estivesse endividado, você estivesse atrasado para pagar uma dívida e num determinado momento virá a cobrança, virá uma intimação e você sabe que a justiça, que a loja vai te colocar no SPC, você vai ser processado. Então você sabe que se você não pagar a sua dívida que acumulou, você vai ser processado. Isso, irmão, não é adivinhação. Isso é uma lógica, é racionalidade. Se você não vai pagar, o que vai acontecer? Você vai ser endividado. A moça, ela agia, o inimigo na vida dela, o demônio, agia dessa forma. Sabia da vida de cada um naquele período de tempo. Então jogava uma adivinhação. Olha, tô vendo que você que não paga a dívida, você vai ser preso, você vai ser encarcerado. Era uma lógica. Então isso não é predizer o futuro. Predizer o futuro é como o profeta Daniel, que olhou no futuro e viu a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Isso é predizer o futuro. Mas isso é um estudo para um outro momento. Principalmente os irmãos aí que estão nas terça-feira, a gente tem dado ótimos estudos. Aliás, o meu próximo vídeo eu vou dar uns estudos, vou passar uns estudos bíblicos daquilo que eu já ministrei desde o ano passado nas reuniões de oração. Na reunião de oração que acontece às terça-feira, um domingo por uma terça-feira no mês eu ministro o estudo bíblico. Falando do texto. Então, essa mulher, ela vinha acompanhando Paulo, dizendo, olha, eles são servos do Deus Altíssimo. Paulo sabia que era um espírito maligno. E repreendeu e libertou aquela escrava. Os donos daquela escrava ficaram indignados e mandaram prender Paulo. E Paulo foi preso. Ele e Silas apanharam bastante, mas ele foi preso. Só que aconteceu, quando Paulo e Silas estavam presos, eles não fizeram como você muitas vezes faz. Fica reclamando, fica chorando, fica se lamentando a Deus, se perguntando, ó Senhor, por que estou sofrendo? Ó Senhor, por que isso aconteceu comigo? Sabe essas lamentações? Isso é lamentações de um crente fraco. Você é um crente fraco? Eu espero que não. Seja como Paulo e Silas, diante das dificuldades, diante daquilo que você está sendo oprimido, glorifique a Deus, louve ao Senhor. E eles estão louvando, estão cantando ao Senhor e de repente Deus dá uma estremecida ali, manda um terremoto, chacoalha aquela parte da terra ali na cidade de Filipos, na Grécia moderna. A cidade de Filipos hoje é só um lugar turístico, ela não existe como cidade em si, né? Só está em ruínas. Então Deus manda um terremoto, chacoalha aquele lugar. E o carcereiro fica desesperado, achou que todo mundo tinha fugido e se os prisioneiros fugiam naqueles dias, o soldado pagava com a sua vida. Geralmente ele era punido, ele sofria torturas horríveis antes de ser morto. Então o carcereiro, sabendo que ia passar por isso, ele tenta tirar a vida. E Paulo lá grita então, olha, não faça isso, estamos aqui. Então o carcereiro voltou, se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas. Na realidade, né, eles estavam acorrentados e quis saber desse Deus maravilhoso, quis saber dessa fé maravilhosa de Paulo e Silas, que louvava e adorava o Senhor, e houve aquele acontecimento milagroso. Então Paulo pregou a ele e disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e todos da sua casa. Paulo então pregou, ministrou a palavra, o carcereiro aceitou Jesus, depois ele levou lá para sua casa, a família foi salva, todos passaram pelo batismo
E aí acabaram crendo no Senhor e isso se tornou conhecido e chegou até nós hoje. Meu irmão, minha irmã, volto a dizer o tema de hoje, o testemunho que salva. Qual é o seu testemunho aí na sua casa? Qual é o testemunho que você está passando para a sua família, que você está passando para aqueles que estão te ligando, para aqueles que estão online, na qual você está se comunicando? Qual é o seu testemunho? Porque Deus está olhando para você. Deus quer te usar, Deus quer fazer um milagre sobre a sua vida para que o seu testemunho de fé em Jesus possa salvar uma outra vida que está desesperada e não tem o mesmo Jesus que você. O que você tem para passar de Cristo, meu irmão, minha irmã? É hora de você se fortalecer, é hora de você dar palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de motivação na sua casa, para os seus famílias, para os seus familiares, sua família, seus amigos. Meu irmão, minha irmã, pare de se lamentar. Olha, Paulo e Silas, esse texto posso trabalhar com muitos temas, e um deles está aqui, o testemunho que salva vidas. Diante do testemunho de Paulo e Silas, eles ganharam uma alma para Jesus. Quantas almas para Jesus você tem ganho? Quantas almas? Talvez você esteja pensando, essa é a sua obrigação, pastor. Claro que é, mas é sua também. Porque a palavra do Senhor diz nos evangelhos, irem por todo mundo e pregar o evangelho. E o que você tem feito? O que você está fazendo nesse momento de quarentena na sua casa? Você está chorando? Você está se lamentando? Lamentando porque não pode trabalhar, lamentando não pode ver pessoas, não pode passear? Ou você está louvando e glorificando a Deus Todo-Poderoso? Meu irmão, minha irmã, testemunhe. Testemunhe para que através da sua vida o Espírito de Deus toque na vida daquela pessoa que está te ouvindo. Para que aquela pessoa então possa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e você se alegre em mais uma vida que aceitou Jesus. Testemunhe sobre Jesus, é um tempo de testemunhar sobre Jesus, porque pelo nosso testemunho as pessoas verão o milagre de um Deus poderoso que nós servimos. E assim elas poderão dizer, eu quero ir para essa igreja, porque essa igreja há poder. Faça isso. Aproveite esse tempo que você está em casa e não se lamente, não se queixe, não fique com raiva, não fique fofocando. Vá falar de Jesus. Mostre para as pessoas o quanto a sua vida tem sido transformada pelo Espírito de Cristo. Para você, meu irmão, verdadeiro crente, verdadeiro homem e mulher do Senhor, que tem entendido a obra, a missão que Deus tem confiado em você. Deixa o Espírito te guiar em pensamentos e palavras e atitudes e fale de Jesus, testemunhe sobre Jesus, porque as pessoas estão doentes por esse tempo de quarentena, elas estão precisando de Jesus. E aí liga para sua casa e você passa o que para ela? Choro ou lamentação? Vai se converter, aceitar Jesus. Muda a sua vida. Esse é um tempo de testemunho, é um tempo de evangelização, é um tempo de dizer para as pessoas, olha, viva Jesus, porque só Jesus é a verdadeira paz. Como Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe em vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, diz o Senhor. Viva a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos nessa caminhada. Ore por mim, pela minha família. Eu estou orando por você também, meu irmão, minha irmã. E estamos juntos. E que esse seja o momento de ganharmos almas para o Senhor Jesus. Porque a nossa obra, a nossa missão não para. E o Senhor Jesus está de olho em nós. Testemunhe sobre Jesus. Salve uma vida pelo seu testemunho de vida. Mostrando a ela que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fique com Deus. Fiquem na paz e no amor do Senhor Jesus Cristo. E amanhã estaremos juntos novamente às 18 horas no culto online. Estamos juntos nessa caminhada aí, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até breve para nos abraçarmos e adorarmos junto o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz. Fique com Deus.